Fala galera, Laerte Viana na área. Atenção, na próxima segunda-feira, dia 23 de junho, a partir das 12 horas, meio-dia, começa o novo podcast aqui do canal. Iremos ao ar com o primeiro episódio com dois membros novos aqui no canal, que farão parte do time. Walter Walker, peso pesado do UFC e um dos mais resenhas do meio do MMA, e Jonas Bilharinho, lutador do Bellator e melhor amigo de Dana White, o homem responsável pelo primeiro nocaute rodado na história do Contender Series. Brincadeiras à parte, né, do melhor amigo do Dana White, Jonas, para quem conhece, sabe que é um craque das análises, e junto ao Walter e a mim, acredito que formaremos um trio bacana para vocês, pelo menos eu espero que vocês gostem. Toda segunda-feira, a partir do meio-dia, nós três estaremos aqui falando do que há de melhor no mundo do MMA, então, por favor, já anota aí na sua agenda e se inscreva no canal também, ativa o sininho para não perder as notificações, deixa o like no vídeo, hype aqui também para quem está assistindo pelo celular, porque é bastante importante para o YouTube entender que vocês apoiam o conteúdo e distribuir para mais pessoas. Fechou? Segunda-feira começa o novo podcast aqui no canal e eu conto com vocês. Vamos para a resenha. Henry Cejudo revelou essa semana que provavelmente Jack Della Maddalena deve fazer a sua primeira defesa de cinturão contra Islam Makhachev em Abu Dhabi, no mês de outubro, ou seja, o russo, mesmo sendo desafiante, vai ter o privilégio de poder atuar em casa, assim como fez com o Charles do Bronx lá em 2022. Tirando esses privilégios à parte, né, que a gente sabe que acontece e bastante, o fato é que tá todo mundo bastante curioso, na expectativa para ver como o Islam vai se portar na nova categoria, se vai conseguir ser tão dominante como tu era no peso leve. Vale ressaltar que para as pessoas que estão apontando o aspecto físico, que de repente ele pode ficar menor do que os meio médios da elite, contra o atual campeão, isso não será um fator relevante. Islam tem 1,78 de altura e 1,79 de envergadura, enquanto Jack possui, respectivamente, 1,80 e 1,85. A diferença é pequena. Acrescenta aí que o ex-rei dos leves sempre foi muito forte fisicamente, sofria bastante para descer para 70 quilos. Não é exagero dizer que com 77 ele pode performar até melhor, afinal não vai ter o sacrifício do corte de peso. Não sei se vocês concordam comigo, talvez eu até mude de ideia conforme essa luta fosse se aproximando, mas hoje o meu dinheiro estaria no Islam Makhachev. Acredito que ele leva um leve favoritismo por tudo que já apresentou até aqui. Não vai ser vareio de bola, dominar por completo, mas acho que não é exagero o colocar como favorito. Inclusive, acredito que as casas de apostas também vão apontar isso. E é aí que entra o grande X da questão. Se o Makhachev confirmar e conseguir o segundo cinturão, a partir daí começa o verdadeiro pesadelo da sua carreira. Anotem o que eu tô falando. Kamaru Usman vai disputar o cinturão dos meio-médios na sequência. A performance dominante contra Joaquim Buckley no último sábado foi mais do que suficiente para garantir a ele uma última chance pelo título, porque simplesmente não tem outro plano que faça sentido. Eu até posso queimar a língua aqui, mas eu ficaria muito surpreso se ele se prestasse novamente a esse papel de escada, tanto por ele quanto pela empresa. Primeiro, porque o Kamaru nunca foi fácil de negociar nos bastidores e também tem um dos empresários mais influentes do meio, que sabemos que facilita aí muito as coisas na hora de traçarem os caminhos. Para a própria organização, também não acho que seja interessante insistir em tentar de alguma maneira, entre aspas, queimá-lo, porque ele segue sendo hoje o nome mais relevante da categoria. Já que o colocaram na posição de troca de bastão e ele frustrou os planos, provou que ainda tem lenha para queimar, naturalmente a tendência é que deem a ele essa última chance. Tanto que ele já vem sendo desafiado por alguns nomes. Belal Muhammad o chamou e foi ignorado por completo. Disse que não tá nem aí, não tem o menor interesse, que ele vai sentar e esperar o desenrolar de Islam Makhachev contra Jack Della Maddalena, que ele quer pegar o vencedor. E convenhamos aqui que ficar parado, sentado esperando não tem sido um problema para o Usman. Ele ficou 27 meses sem atuar nos meio médios. Em todo esse tempo, ainda assim, quando voltou, conseguiu apenas uma vitória e já o colocou novamente na posição de desafiante. Tamanho é o poder de barganha, a moral que esse cara tem na divisão, e não é para menos. Para muitos é o segundo melhor da história. Você pode juntar aí Rakhmonov, Ian Gary, Sam Brady, Michael Morales, Belal Muhammad, todos esses. Nenhum é mais relevante que o Usman e nem venderia mais pay-per-view, principalmente se o duelo for contra o Makhachev. Usman versus Islam é ganha-ganha total. É um daqueles casamentos raros que não existe perdedor. Não vai queimar nenhum lado, mas sim consolidar o vencedor no status de lenda. Se o russo tiver o braço levantado, conquistar uma defesa de cinturão na segunda categoria contra o segundo maior nome de todos os tempos, esquece, vira unanimidade. Já o africano pode reconquistar o título beirando os 40 anos, feito inédito nas divisões abaixo de 93 quilos. O lance curioso é que o Usman e o Makhachev, até por terem o mesmo empresário, sempre tiveram uma relação cordial, até certo ponto amistosa, só que no ano passado, a gente precisa lembrar, quando o Islam estava namorando a possibilidade de subir de categoria, o nigeriano apareceu dando algumas indiretas, mostrando que para ele não teria problema se cruzassem, e agora tá batendo nessa tecla, já deixou a amizade de lado. Até porque o Usman já
já passou por uma situação parecida em 2021, quando encarou o amigo e parceiro de treinos Gilbert Durinho, e o próprio Makhachev viveu isso há poucos meses, quando o seu colega de equipe Belal Mohamed estava com o cinturão. Coloca aí também que os dois são empresariados pelo mesmo cara, o Ali Abdelaziz, bastante influente, ficaria até mais fácil. Tudo em casa, todos saem ganhando ali. O Ali já tentou fazer isso no peso leve quando forçou a barra para o Justin Gaethje enfrentar o russo, e ainda bem que essa luta acabou não rolando, nem indo para frente, porque não fazia sentido algum. Outra atualização que saiu ontem é que o Islam Makhachev já tem os planos traçados, só pretende fazer mais 3 lutas até pendurar as luvas. Eu colocaria aqui a próxima contra o Jack Della Maddalena, e se vencer, defende contra o Kamaru Usman, faz essa super luta que vai ser bom para todo mundo, e depois volta para o peso leve para tentar reconquistar o seu cinturão de origem. Caso ele perca para o Jack Della Maddalena, aí já volta logo na sequência. E o detalhe é que eu estou trabalhando aqui com a possibilidade de Usman versus Islam Makhachev, mas mesmo que o russo perca, o nigeriano se mantém com o title shot, e aí também é excelente para o Jack Della Maddalena, que vai ter a oportunidade de colocar 2 lendas no seu cartel. Se o australiano vence o Islam em outubro e depois aposenta o Kamaru, naturalmente ele sobe de patamar e pode ser, por que não, a próxima estrela da casa, e automaticamente a empresa ganha junto. Enfim, Islam Makhachev e Kamaru Usman está a uma rodada de acontecer. Se o russo conquistar o segundo cinturão em outubro, se preparem para essa super luta em 2026, e a pergunta sincera que eu faço aqui para vocês é: quem vocês acham que venceria? Usman ou Makhachev? E por quê? Qual fator determina o favorito nessa luta? Gostaria de ver o que vocês pensam a respeito. Coloquem tudo aqui embaixo e aprovam, é a luta que deve acontecer. Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueça, por favor, de deixar o like no vídeo, se inscrever, hypar para quem está assistindo pelo celular, porque é importante para o YouTube distribuir e apoiar o canal aqui. Fechou? Fiquem ligados, entrevistas exclusivas bem bacanas vindo por aí nos próximos dias, além do podcast que eu anunciei que segunda-feira estreia, e eu conto com a presença de todos vocês por aqui. Tamo junto!